A semana termina com pequenas altas no contágio e nas mortes pela doença do coronavírus de 2019 no mundo. Na sexta-feira foram notificados mais de 720 mil diagnósticos positivos e na quinta-feira mais de 10.400 mortes, os picos da semana. Para conter a onda de contaminação pela variante Delta, mais contagiosa do que as anteriores, os países ricos começam a aplicar uma terceira dose de reforço da vacina. Israel já faz isso com maiores de 60 anos e o Chile a partir de 55 anos. Na Europa, a Alemanha, a França, o Reino Unido e a Rússia aplicam a terceira dose a partir de setembro em pessoas vulneráveis. Nos Estados Unidos, a Agência Federal que regulamenta remédios e alimentos, a FDA, e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, recomendaram uma terceira dose para pessoas com deficiência imunológica, como, por exemplo, transplantados, pacientes de câncer, portadores do vírus HIV. Os imunodeprimidos são 2,7% da população adulta americana e 44% dos hospitalizados depois de completar a vacinação. Nos estados da Flórida e do Texas, governados por republicanos negacionistas, os hospitais estão perto do limite da capacidade e os governadores querem proibir as escolas de exigir o uso de máscaras. Já a Califórnia é o primeiro estado americano que vai obrigar a tomar vacina ou a fazer testes semanais, obrigar todos os professores e funcionários de escolas públicas e privadas. A Organização Mundial da Saúde fez um apelo para que a aplicação de terceira dose fosse adiada até o fim de setembro para acelerar a aplicação da primeira dose nos países pobres, onde só 1,2% está vacinado, mas o aumento do contágio entre vacinados fez com que os países ricos apressassem o reforço, que deve render aos laboratórios mais do que os 6 bilhões de dólares, mais de 30 bilhões de reais, que eles faturam anualmente com as vacinas contra a gripe. No Brasil, o contágio e as mortes recuam, mas o país ainda tem a segunda maior média diária de mortes em 7 dias no mundo, atrás apenas da Indonésia, e há um aumento das hospitalizações por causa da variante Delta. Só 23% dos brasileiros completaram a vacinação, o que deixa o país numa situação de risco. O Instituto Butantan, de São Paulo, revelou que uma terceira dose da vacina chinesa Coronavac, que o Butantan produz, aumenta 5 vezes a proteção. A morte de Tarcísio Meira, um ídolo nacional, aos 85 anos, depois de tomar 2 doses de vacina, colocou em dúvida o sucesso da campanha de imunização. É importante lembrar que nenhuma vacina tem 100% de efetividade e que a variante Delta reduziu a efetividade. Mesmo assim, quem toma vacina corre 8 vezes menos risco do que quem não toma, e o objetivo das vacinas é evitar doenças graves e mortes. Mais de 99% das mortes nos Estados Unidos hoje são de não vacinados, e a grande maioria dos casos mais graves e mortes de vacinados atingem maiores de 70 anos com comorbidades como hipertensão arterial, diabetes, doenças do coração, cânceres, HIV e transplantados. A pandemia não acabou e as novas mutações ameaçam prolongá-la. A chamada imunidade de rebanho, quando o vírus tem poucas pessoas sem anticorpos para infectar, depende de vacinar 90% da população, pela última estimativa dos infectologistas. Talvez não seja atingida. É possível que a humanidade tenha de conviver com o coronavírus e tomar vacina todos os anos, mas o contágio e as mortes devem diminuir significativamente. Mesmo assim, não será possível erradicar totalmente a doença, pelo menos em curto e médio prazo. Nos Estados Unidos, as gripes matam 100 pessoas por dia. Se as mortes por Covid-19 baixarem a esse nível, passaria a ser mais uma doença comum, mas isso depende de vacinação em grande escala. Depois de 94 mil casos de menores de 12 anos numa semana, aumentou a pressão sobre o governo federal americano para vacinar as crianças. No momento, a imunização está autorizada a partir de 12 anos. O Departamento da Defesa anunciou a intenção de vacinar todos os militares até setembro e a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou um pedido de 8 estudantes da Universidade de Indiana para não serem obrigados a se vacinar.
Cerca de 670 faculdades e universidades americanas exigem a vacinação de alunos, professores e funcionários. Este foi o primeiro caso a chegar ao Supremo Tribunal. Na França, mais de 215 mil pessoas saíram às ruas neste sábado em protesto contra o passe sanitário obrigatório para participar de atividades culturais e de lazer, com mais de 50 pessoas. É a quinta semana seguida de manifestações contra o passe ou passaporte da vacina. Durante a semana, o presidente Emmanuel Macron alegou que é uma questão de cidadania. Só existe liberdade se a liberdade de todos estiver protegida. A liberdade não vale nada se, ao exercermos nossa liberdade, contaminamos nosso irmão, vizinho, amigo, parente ou qualquer um que a gente encontre num evento. Aí a liberdade vira a irresponsabilidade, afirmou Macron. Depois de ouvir um fabricante de ivermectina, que aumentou 30 vezes o faturamento com este remédio, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a pandemia decidiu indiciar o presidente Jair Bolsonaro por charlatanismo e curandeirismo ao recomendar o uso de medicamentos sem sucesso comprovado pela ciência contra a Covid-19, como cloroquina, azitromicina e ivermectina. Com 67% plenamente vacinados, o Uruguai começa a reabrir as fronteiras em 1º de setembro, mas a Nova Zelândia, um dos países de maior sucesso na luta contra a Covid-19, só reabre em 2022. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, a variante Delta está aqui. Fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e tente manter uma distância mínima de 2 metros de outras pessoas quando tiver de sair à rua. Higienize sempre as mãos. Não perca a oportunidade de tomar vacina e obrigado pela sua atenção.